Gênesis 39, versículo. Amém? Diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que eles faziam, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer, e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, teria este tamanho mal? Como, pois, melhor dizendo, eu faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Podemos assentar. Irmãos, todos nós que vimos, já acompanhamos, melhor dizendo, a obra do Senhor, nós sabemos da história de José, que é conhecida. E nesse texto aqui, José, com certeza, já havia sofrido na mão de seus irmãos. Porque a Bíblia diz que José, ele foi olhar os seus irmãos no campo, porque o seu pai mandou. E quando José foi olhar os seus irmãos no campo, José já havia falado de um sonho que ele teve para eles. O sonho, como diz aqui no capítulo de número 37, dos molhos, e depois o sonho do sol, da lua e das estrelas. E aquilo ali certamente irritou muito seus irmãos, porque os seus irmãos o tinham por sonhador. E certamente quem deu aquele sonho de José foi o próprio Deus. E os seus irmãos, eles ficaram irritados com aquilo ali, a ponto de tentarem matar José. A Bíblia fala isso. Então, quando José foi a mão de seu pai atrás de seus irmãos intentaram matar. Mas aí, por intervenção de Rúben, que era o seu irmão mais velho, eles lançaram ele numa cova. Depois eles viram os mercadores vindo e pensaram: vamos vender ele para esses mercadores. E retiraram ele da cova e venderam ele para aqueles mercadores. E os mercadores venderam José para o Egito. Então, aqui no capítulo 39, esse episódio já havia ocorrido. E quando ele chega lá no Egito, certamente, como a Bíblia fala, ele era um homem formoso, de aparência. Ele era um homem assim que tinha Deus na sua vida, o que era mais importante. Então, aonde ele fosse e onde ele pisasse os seus pés, o Senhor seria com ele, como foi, a Bíblia fala isso. E Potifar, vendo tudo isso, ele entregou a sua casa na mão de José, para que José tomasse conta de tudo que ele tinha.
Porque o texto aqui que nós lemos, preste atenção no versículo 2, ó. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Amém? Quer dizer, teve êxito naquilo que ele fez. Ele foi bem sucedido. Ele era próspero, porque Deus era com ele. Amém, irmãos? Então, quando Deus está na vida de uma pessoa, essa pessoa, ela está abençoada. Amém? Porque diz aqui, ó, o versículo, e o Senhor estava com José. A Bíblia fala isso. Mesmo ocorrendo tudo que ocorreu com ele, o Senhor estava com ele. E é algo que a Bíblia nos ensina claramente. O servo, a serva do Senhor, eles vão passar por certamente problemas. Mesmo tendo promessa do Senhor, eles vão passar por problemas, porque todos passaram, e conosco também não será diferente. Amém? Então nós devemos entender uma coisa: o fato de nós, como José, estarmos passando por algum tipo de problema, talvez uns mais, outros menos, não quer dizer que Deus nos abandonou, ou não está conosco, ou não está nos vendo. Como muitas pessoas, nessa hora, às vezes pensam que Deus se ausentou delas, porque as lutas vão aumentando, e o ser humano tem às vezes a tendência de pensar para trás, pensar negativo, né? Certamente José sofreu, porque José foi, vamos dizer assim, injustiçado pelos seus irmãos, né? Seus irmãos pegaram a túnica dele e mergulharam ela no sangue do cabrito que eles mataram, para levar para Jacó como uma prova de que ele havia morrido, de que uma besta fera o havia pegado e matado a sua vida. E a Bíblia fala que Jacó lamentou profundamente, porque a Bíblia diz que Jacó certamente amava José. Olha quantas coisas aconteceram na vida de José. Então, se Deus não fosse com José, certamente José teria morrido cedo. E todo homem de Deus e mulher de Deus, eles têm que ter essa convicção. Amém? De que o Senhor é com eles, da mesma forma que foi com José. Só que aí existe provas, irmãos, existe desafios, existe dificuldades. Olha só o que diz aqui, ó, mais uma boa palavra, no versículo 5. Vamos ler o 4 e o 5. José achou graça em seus olhos de seu senhor Potifar, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Quer dizer, Deus abençoou a Potifar, a casa e o campo, por quê? Por amor a José. Amém? E certamente ali os irmãos de José, quando fizeram aquela maldade com ele, não tinham em mente que José teria seus sonhos cumpridos em sua vida pelo Senhor. Amém? Eles não tinham, porque eles estavam na carne. Então a gente tem que entender uma coisa: Deus na nossa vida é o que interessa. Amém? Talvez você passe um problema, ou vários problemas como nós passamos, mas quando a gente começa a imaginar na Sagrada Escritura e lembrar dos textos, e a gente sabe que Deus não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será eternamente, nós sabemos que a mais dia ou menos dia Ele vai também nos abençoar. Amém? Aí vem aquela prova, você pensa: meu Deus, estava indo tudo bem, porque José já havia sido injustiçado pelos seus irmãos, ele estava indo tudo bem na casa do seu Senhor, ele estava ali tranquilo, Deus o abençoou. E a Bíblia diz que agora se levanta uma mulher que queria se deitar com José de novo. Amém? Se levanta mais uma pessoa que seria a causa da prisão de José, e lá ele ficaria por vários anos. Irmãos, nós não podemos retroceder. Eu penso assim na minha mente: quanto mais
quanto maior, melhor dizendo, for a prova, maior também vai ser a vitória. Amém. Nós temos que entender isso, porque senão nós recuamos, porque senão nós não aumentamos. É verdade. Mas José nos dá um exemplo de fé e de perseverança, porque de acordo com a Bíblia ele sofreu, certamente tinha dias que ele pensava assim: quando é que eu vou sair daqui? Certamente ele pensou, mas eu creio, de acordo com o relato bíblico, que ele não abandonou a Deus. Deus era com José, José estava com Deus na sua vida. Certamente José não sabia exatamente a hora que aquelas coisas se resolveriam, mas de alguma forma ele tinha a sua fé no seu Deus. Talvez você que hoje tem promessa de Deus que foi feita para a sua vida lá atrás. Não estou falando das promessas somente bíblicas, não. Estou falando de promessas pessoais de Deus para a sua vida. E aí ocorreram coisas, problemas, perseguições, o diabo se levantou e Deus permitiu tudo isso acontecer. E por que você está vivo e está suportando até hoje? Porque Deus está com você, Deus está na sua vida, e Ele não vai sair, Ele vai te abençoar, como Ele tem te abençoado, como Ele abençoou José. E a mulher amou tudo para ele. A mulher amou tudo para ele ali, com aquela mente satânica dela, para que José certamente fosse morto. Olha só o verso 9, o que ele diz, ninguém há maior do que eu nesta casa. Olha a posição que ele foi colocado nela, falando para a mulher de Potifar. E nenhuma coisa me vedou, me proibiu, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Quer dizer, José tinha a consciência de que ele não podia fazer aquele mal e nem pecar contra Deus. Bem? Então, quando nós estamos diante de uma tentação, nós devemos também, de acordo com esse ensinamento bíblico, não pecarmos contra Deus, não fazermos aquele mal que está diante de nós e nem pecarmos contra Deus. Amém? E mesmo assim, ele saindo, ela caluniou ele, e aquela calúnia, aquela mentira que ela contou para Potifar, custou, como eu disse aqui, a sua prisão. Eu fico imaginando, no momento que ele foi enviado para a prisão, o que é que não deve ter passado na mente dele? Ele já carregava a mágoa de seus irmãos, agora a mulher de seu senhor, e ele vai para a prisão, mais uma vez. E, irmãos, não foi uma coisa de um ano, foram vários anos. Coisa terrível, né? Olha só o que aconteceu na vida de José, para que nós possamos entender o tamanho do poder do nosso Deus. E olha só o versículo de número 19. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, ele falava dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Ao 21, que gostoso, O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro morto. E o carcereiro morto entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Quer dizer, ele não parou de prosperar, não. Ele foi para a prisão, em vez de ele ficar abatido, em vez de ele falar assim: agora eu paro de servir a Deus, porque estava tudo bem, eu já havia sido punido pelos meus irmãos, e Deus permitiu eu, sem ter nada a ver, parar na prisão. Agora eu largo o Senhor. Como muitas pessoas pensam, toma assim uma decisão imediatista, né? Se isso não podia estar acontecendo comigo,
Não é assim que as pessoas falam? Isso não podia estar se passando comigo agora. Não acontece? É um pensamento que vem, meu irmão, na nossa memória. Mas a Bíblia fala que o Senhor era com ele e ele prosperou na cadeia, no cárcere. Então essa história, irmãos, de que a prosperidade apenas financeira ou material é um sinal de Deus na vida da pessoa, não é o que a Bíblia diz. Deus pode prosperar o servo dele até dentro de uma cadeia, porque Ele é o Senhor. Amém. Né? A prosperidade, a Bíblia está nos ensinando nesta noite o que é a prosperidade de Deus. O que é prosperar? É você não parar de frutificar, embora esteja numa situação de divergência, de oposição contrária, porque Deus abençoou o servo dele. Aonde ele for, o Senhor vai com ele. Amém? Amém. E aí, irmãos, a Bíblia fala que lá no cárcere, o padeiro e o copeiro, eles tiveram um sonho. Cada um teve um sonho. Eles estavam presos. E aí José vai e interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro. É interessante que conforme José interpretou, aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus dava para ele interpretação. Aleluia. Irmãos, eu tenho uma coisa comigo e eu tenho aprendido isso. E eu creio que eu vou aprender até morrer assim com o servo do Senhor. Na vida do servo do Senhor, aquilo que ele não está entendendo no momento, no decorrer da trajetória dele, Deus faz ele entender. Não tem como, meus irmãos, porque nós, caminhando com o Senhor, nós não estamos enganados. Quem engana é o diabo. Agora o Senhor não. O Senhor dá discernimento. O Senhor dá entendimento. E a Bíblia fala que conforme ele interpretou os sonhos, ocorreu. O copeiro voltou para a sua função. E o padeiro foi enforcado, morto, como José havia interpretado. E aí foi, o copeiro, ele relatou para Faraó que havia um homem que interpretava sonhos lá no cárcere, preso, porque Faraó também teve um sonho. Deus deu um sonho para Faraó das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Não é? Aquelas vacas secas. Deu também um sonho das 7 espigas boas e das 7 espigas secas. E ninguém interpretou aqueles sonhos do Faraó. Por quê? Porque não era para sábio interpretar. Só uma pessoa, naquela ocasião ali, poderia interpretar aquele sonho. Engraçado que a Bíblia fala que José pediu para o padeiro, para o copeiro, lembrar dele quando estivesse diante de Faraó. E a Bíblia fala que ele não lembrou. Naquele momento ali. Lembrou depois, quer dizer, ainda demorou ainda. Mas Deus estava no curso da história. Aí vai, Faraó manda chamar José, José interpreta o sonho. E José fala uma coisa que está aqui no versículo de número 33 do capítulo 41, se você puder acompanhar comigo. Capítulo 41, verso 33. Depois que ele interpretou ali o sonho do rei, ele diz: portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Verso 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Quer dizer, e aí ele foi aconselhando a Faraó o que fazer e como fazer. Não é? E aí Faraó vai e fala assim no versículo de número 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito.
E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir vestidos de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E diz Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Bem, olha só, irmãos, a exaltação. Pastor, o senhor está falando que isso vai acontecer com a gente também? Se Deus quiser fazer com alguém, faz. Todavia, nós devemos extrair o que dessa mensagem? Que Deus, Ele exalta aquele que sabe ser humilhado por amor a Ele, aquele que não se perverte por amor à palavra, aquele que honra o seu Deus, porque a Bíblia fala que José, de acordo com a Bíblia, ele honrou a Deus na hora da sua adversidade. Se às vezes, irmãos, a gente tem a mania de que quando estamos meio errados ou errados, queremos nos defender, e quando estamos certos, será que aceitaríamos o que José aceitou? Será? Aqui que se questão. Amém? Então, quando você estiver passando por algo, por amor a Deus, saiba que Ele vai na hora certa te abençoar. Amém? Esse homem passou a ser um dos homens mais importantes do planeta Terra naquele momento. Ninguém podia fazer nada no Egito sem o consentimento daquele homem. Por quê? Porque Deus o exaltou. Pastor, mas o que aconteceu com a mulher de Potifar? Porque ela caluniou ele. Se eu não me engano, a Bíblia nem fala nela mais. Amém? Então, irmãos, é assim que Deus faz. Deus, Ele, como eu costumo dizer, não desaponta ninguém. Deus, Ele não frustra ninguém. Ninguém sofre por amor a Deus à toa e fica sem ser recompensado ou abençoado. De uma forma ou de outra, ele é retribuído, ele é abençoado, porque a Bíblia diz isso. Agora, José soube esperar, teve paciência, como diz o salmista, no Senhor, e o Senhor se atentou para ele. E assim é até hoje. Às vezes nós ficamos pensando: Senhor, quando é que essa situação vai mudar? Parece que a gente olha, só aumenta os problemas. E às vezes a gente pensa assim: Senhor, eu não fiz isso não está no meu coração, eu não provoquei essa situação, mas acontece. Na vida do céu do Senhor acontece, irmãos. Não é que vai acontecer direto, isso aí não tem como prever, isso acontece. Mas quando acontecer, a gente precisa de ser firme mais ainda com o Senhor. Porque quando os ventos vêm, irmãos, eles vêm para testar a casa. E a casa que está firme com o Senhor, o diabo não vai ter prazer de levá-la à ruína, porque o Senhor a sustenta. Essa casa sou eu, é cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Então nós temos que resgatar a leitura da palavra, o ensino da palavra, como ela é, porque Deus manifesta-se por meio da palavra. Quem guarda a palavra, guarda Deus, e Deus também irá guardá-lo do dia da sua forte tentação, do dia em que Satanás preparou para destruir a sua vida. O Senhor vai te proteger, vai te abençoar, vai te livrar, e o diabo vai sair. E como nós vimos aqui no texto do domingo, os anjos chegaram e serviram a Jesus, porque Jesus resistiu o diabo fugiu dele. E a Bíblia fala que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. A Bíblia fala isso. Então Satanás não teve prazer. Talvez no mundo espiritual, de alguma forma assim, os demônios ficaram ali, né, alegres e contra a vida de José. Vamos ver até onde ele vai. Não é? Assim que as pessoas pensam às vezes. É verdade. Porque, irmãos, a tentação é tão terrível que quando você, principalmente num tempo em que nós estamos, em como nós estamos vivendo hoje, a pessoa às vezes ela é um servo, uma serva do Senhor. Eu não estou dizendo isso aqui para me esconder atrás de alguma coisa, não. Estou colocando a situação que acontece, eu vejo muito. E às vezes o cidadão está passando por uma prova, se a gente não vigiar, até a gente aponta o dedo. Alguma coisa ele fez. Porque
se ele tivesse certo, se ele tivesse justo, Deus já teria justificado ele. Alguma coisa ele fez. Aos amigos de Jó, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Amém? Nós temos que ter sensatez de analisar o caso. Se a pessoa fez alguma coisa, vamos ajudar ela a levantar, independentemente do que ela tenha feito. Agora, se ela não fez, vamos também consolá-la até o dia em que Deus irá exaltá-la. É assim que a gente tem que se comportar. Amém? Porque eu creio, irmãos, que quando, olha só, abre aí agora no capítulo de número 42, vira a página aí. Eu quero ler algo aqui, olha. Versículo 6. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face em terra. Ao sonho de José cumprido. Então Deus, ele não vai mentir nem enganar. Do jeito que José sonhou, Deus fez acontecer. Os irmãos dele chegaram diante dele e se inclinaram diante dele, como ele havia sonhado lá atrás. Então os sonhos de Deus não dependem do tempo para se cumprir. Amém? E talvez a pessoa chora e fala: Senhor, já passou tanta gente na minha frente, pessoas que a gente sabe que talvez não tem nem tanta condição. O que é que está acontecendo? A gente às vezes ficamos indagando na nossa mente, não é? Agora eu quero encerrar com esses versículos aqui, ó, do capítulo 40, do capítulo 41, melhor dizendo, verso 50. Isso aqui é importante, acontece na nossa vida. Aleluia. Capítulo 41, verso 50 e 51. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome. E lhe deu Asenate, que era filha de Potífera, que foi entregue a ele como mulher, sacerdote de honra. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Vamos ver o 52 também. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então Deus, ele fez eles crescer da tristeza dele. Olha que coisa forte. Ele fala aqui, ó. Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai, o que os irmãos dele haviam feito com ele. Sabe por quê? Porque a honra e a bênção é maior do que a vitória. Amém? A bênção de Deus, a honra de Deus são maiores do que a derrota e a vergonha. Melhor dizendo. E olha só o nome do segundo. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. De alguma forma, Deus nos faz esquecer do passado. Quando uma pessoa se converte, por exemplo, quando ela aceita Jesus, quando entra o Espírito Santo no corpo dela, começa a agir na vida dela, ela se esquece. Amém? Deus dá vitória à pessoa. Onde ela foi afligida. Porque José, ele foi afligido no Egito. No Egito ele foi caluniado. Mais uma vez, no Egito ele foi injustiçado. Mas lá naquela terra pagã, Deus exaltou ele na terra da sua aflição. Então eu quero encerrar essa mensagem com essa expressão: Deus vai nos exaltar no lugar em que nós somos, às vezes, humilhados. Mas, pastor, o que é preciso de acontecer para isso, como aconteceu com José? Nós ficarmos firmes na fé, nós resistirmos. Às vezes está pesado, às vezes a luta aumenta. Vai para o joelho, ora, pede a Deus misericórdia da tua vida, porque Ele vai te abençoar e vai te dar força para você chegar lá no ponto em que Ele vai te exaltar e o diabo vai sair da sua vida, porque Deus é o Senhor. O diabo nos atenta, o diabo às vezes até mesmo pode nos tocar se Deus permitir, mas se Deus permitir é porque Ele tem uma coisa muito melhor para nós, uma bênção muito maior para nós, porque a derrota ela vem e deixa marca.
marcas, mas a bênção do Senhor, ela cicatriza as marcas e nos faz esquecer das marcas. José não esqueceu ali totalmente, não. Ele esqueceu por causa da alegria da bênção de Deus na vida dele. A alegria, a satisfação de José foram maiores do que a derrota do diabo na vida dele. Então, quando o diabo te ataca, quando ele te toca, usa pessoas, aquilo é um sinal de que bênçãos vêm lá no futuro para que você glorifique a Deus e para que aquilo se transforme num testemunho de Deus na sua vida e você possa contar o que o diabo quis fazer na sua vida e contar que o plano de Deus prevaleceu e foi maior e o diabo foi abatido, o diabo foi derrotado, porque a Bíblia fala que o Senhor nos protege, Ele nos guarda de todo o mal, quando nós estamos também guardando a sua promessa, guardando a sua palavra, guardando aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco, porque Ele não muda. Do mesmo jeito que Ele agiu com José, Ele age conosco também. Da mesma forma que Ele exaltou a José, Ele exalta a nós também. De uma outra forma, no sentido de que eu estou falando, da mesma forma porque é o mesmo Deus, mas em outro tempo, porque em outras situações. Deus não muda. Deus, Ele é o Senhor. Quando nós estamos sendo humilhados e choramos e não recuamos, Deus está olhando para nós e esperando só o momento exato de nos levantar, de nos tomar pelas mãos, de nos colocar de pé, para que as pessoas que queriam ver a nossa derrota, como tinha certamente muitas pessoas lá no Egito querendo ver a derrota de José, tiveram que ver ele exaltado e sendo o homem colocado no posto alto pelo Senhor, que colocou sobre o alto do Senhor. Vamos tomar posse da palavra de Deus, não vamos deixar de praticar a leitura, o ensinamento da palavra de Deus. Nós ouvimos isso aqui domingo pela manhã, a pastora Regiane falando sobre aquilo que Deus fez na vida dela e usando a palavra, e Deus faz na vida de qualquer um. Deus não olha a cor, não olha a idade, Deus olha a nossa fé. Amém. Amém, irmão? É isso que a gente tem que guardar no nosso coração. Então nunca saia, nunca recue. É triste quando às vezes uma pessoa se recua da igreja e às vezes o pastor, até mesmo os obreiros olham e falam: poxa, eu sabia que essa pessoa ia receber uma bênção grande. Eu estava vendo essa pessoa caminhando bem. E aí o diabo às vezes lança uma seta maligna do inferno. E a pessoa às vezes afasta. Devemos vigiar, irmãos, para que isso não ocorra conosco, porque Deus certamente quer nos abençoar. Amém? Se coloque sobre os seus pés nesta noite. Venha aqui à frente em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo o teu servo, nosso irmão Fernando, para que ele venha permanecer, ó Pai, na mesma fé, na mesma força de José, e continuar sendo, meu Pai, abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus eu oro e abençoo. Amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui nosso irmão Mendes. Meu Deus, que o Senhor nesta noite possa estar, meu Pai, abençoando o teu servo. Não que o Senhor não tenha abençoado até aqui, o Senhor tem, nós temos prova disso, testemunho. Todavia continua, ó Pai, fortalecendo a vida dele, dando condições para que ele, meu Pai, continue lutando, rejeitando o adversário, para que o Senhor venha estar sempre o abençoando e o exaltando. Assim abençoa a vida do teu servo com os teus livramentos, com as bênçãos do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui a nossa irmã Beatriz. Deus, que o Senhor possa estar dando condições, ó Pai, espirituais para a tua serva, para que ela, meu Pai, caminhe da mesma forma que caminhou José, naquela trajetória tão difícil, tão árdua, ó Pai, tão perseguida. O Senhor foi com ele, o Senhor o abençoou. Seja com ela, meu Pai, na caminhada dela, de tudo que ela for fazer, meu Pai, como ela tem feito, o Senhor venha continuar, ó Pai, abençoando, iluminando, da melhor e maior forma que o Senhor puder, ó Pai, para que ela venha ver diante dos olhos dela, Pai, sempre os teus livramentos, a tua graça sendo derramada sobre a vida dela, como for derramada sobre a vida de José. Em nome de Jesus eu oro e abençoo. Amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Pai, abençoa a vida do nosso irmão Gabriel. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que esta oração, esta unção, meu Pai, possa estar sendo para a vida dele uma unção, ó Pai, de poder do Senhor, de poder, meu Pai, para proteger tudo aquilo que é contrário, meu Pai, à tua vontade na vida dele. Que ele venha, meu Pai, resistir, perseverar, meu Pai, como José resistiu e perseverou, meu Pai, até o ponto em que o Senhor o exaltou e o abençoou. Assim, meu Pai, eu oro pela vida de Gabriel, que seja dessa mesma forma, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui na semana de meu Deus, que o Senhor possa estar na vida da tua serva nesta noite, através desta oração e desta unção, que é símbolo do teu poder, fazendo na vida da tua serva, meu Pai, algo que ela tem necessitado e tem precisado. Senhor, a tua serva tem nos dado alegria, como os demais irmãos também, através da disposição, da disponibilidade, e que ela venha, meu Pai, continuar tendo essa força, essa fé para fazer a tua obra, assim como José, meu Pai, levou a cabo a tua vontade na vida dele até o final. Que seja assim também na vida da tua serva. Assim abençoa a vida dela, meu Pai, em todas as áreas, dos filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus, está aqui nosso irmão Paulo. Meu Pai, eu sei que o teu servo tem caminhado, às vezes com adversidades, assim como José teve muitas adversidades na sua vida. Eu sei que o teu servo tem tido, ó Pai, como não é diferente conosco também. Mas nesta hora em que eu oro por ele, meu Deus, eu oro para que o Senhor venha fortalecê-lo, ó Pai, através desta oração. Nas áreas que ele precisa ser fortalecido. Nas áreas, ó Pai, que ele precisa do Senhor, dessa força, meu Pai, para ele continuar se alegrando na tua vontade. Para que, meu Pai, aquilo que ele tem precisado na sua vida, Senhor, o Senhor venha fazer através do poder da oração, meu Pai, e daquilo que nós conhecemos como provisão do Senhor sobre a vida dos teus servos. Que seja assim na vida do Paulo, Pai, que ele venha como José também se agarrar com o Senhor, se firmar com o Senhor, meu Pai, esperando sempre no Senhor, seguindo a orientação do Senhor como José. E que assim o Senhor o abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus, está aqui nosso irmão. Meu Pai, que a tua serva que tem vindo à tua casa, tem passado por algumas coisas em sua vida, como acontece conosco, cada um com seus problemas, suas situações, mas o Senhor é o mesmo, embora os problemas, ó Pai, são diferentes. Deus, da mesma forma, meu Pai, que o Senhor ajudou, auxiliou José, continua ajudando e auxiliando a tua serva também, para que ela, meu Pai, sempre tenha essa visão do reino de Deus. A visão, ó Pai, de fazer a tua vontade. A visão de perseverar naquilo, ó Pai, que o Senhor tem nos falado. A visão, meu Pai, de saber que o Senhor tem o melhor para ela, assim como José sabia de alguma forma que o Senhor era com ele. Assim, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa estar também prosperando a tua serva, no lugar que ela tiver, meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando a mente dela, dando a ela a revelação, entendimento, discernimento que teve José, para que ela venha ter também o mesmo poder, a mesma graça, meu Pai, que teve José sobre a vida dela. Assim, abençoa a vida dela, o seu esposo, o seu filho, meu Pai, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida da nossa irmã Fátima, eu ministro, ó Pai, da tua parte, nesta noite, a unção que nós precisamos para, meu Pai, permanecermos caminhando, ó Pai, fazendo a tua obra. Meu Pai, certamente o Senhor bem sabe, a tua palavra diz, nós bem sabemos também, pelas coisas que acontecem conosco no dia a dia, nas nossas vidas. Que as coisas se levantam, meu Pai, que os males se levantam, meu Pai, que os espíritos perversos se levantam. Mas o Senhor, em todas essas coisas, nos faz mais do que vencedores.
Meu Deus, que a tua serva nesta noite receba através desta oração, desta unção, meu Pai, o teu poder que trabalhe nela nesta noite, na saúde dela, meu Pai, que trabalhe, meu Deus e meu Pai, na casa dela, onde ela convive ali com aquelas pessoas, que o Senhor venha continuar dando, meu Pai, força, capacidade para que a tua serva possa caminhar, ó Pai, e ter a esperança que ela tem tido de ver as coisas que ainda, meu Pai, não aconteceram na vida dela, acontecerem, porque o Senhor tem falado e o Senhor vai concluir como concluiu na vida de José. Assim, meu Pai, que a força espiritual e a fé da tua serva aumentem nesta noite por intermédio do poder da oração, para que o Senhor continue sendo glorificado e exaltado através da vida dela, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela nossa irmã Maria de Fátima. Nesta noite, Senhor, eu oro repreendendo toda e qualquer tipo de enfermidade. Meu Pai, em nome de Jesus, a tua serva recebeu a consagração do dia. Que ouviu tudo que foi falado, meu Pai, e foi separada, não que não era, mas de uma forma oficial, para assim, meu Pai, através da tua autoridade, estar fazendo a tua obra. Continue, meu Pai, a cada dia, fazendo a tua serva, meu Pai, uma serva dedicada, uma serva, meu Pai, que venha buscar do Senhor e do Senhor aquilo que ela, meu Pai, precisa, que é a força, que é a graça que nós precisamos do Senhor. Nós não conseguimos isso, ó Deus, em nenhum outro ser, a não ser o Senhor. Que a tua serva, meu Pai, nesta noite, assim como José, venha estar caminhando, meu Pai, e persistindo, meu Pai, e permanecendo no Senhor, na tua vontade, sabendo que o Senhor, como nós temos o hábito de falar, tem o melhor para a vida dela, como teve ali para a vida de José, e fez aquilo que o Senhor disse que iria fazer. Assim, meu Pai, eu abençoo a vida da tua serva e repreendo todos os males espirituais e materiais contra a vida dela nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu Deus, sobre a vida do nosso irmão Mateus, eu ministro nessa noite por meio desta oração, meu Pai, o teu favor sobre a vida dele, que é a graça. Meu Pai, aquilo que o teu servo tem adquirido, meu Pai, da tua parte. Eu tenho visto o teu servo prosperar. Eu tenho visto, ó Pai, o teu servo também, as coisas que ele tem feito. Assim como José prosperava, ele também tem prosperado. Oh Deus, que isso cresça na vida do teu servo. Que essa prosperidade advinda do Senhor, que não se resume apenas na vida material, cresça na vida do teu servo, para que o teu servo venha continuar vendo, meu Pai, o teu prosperar se realizando na vida dele. Meu Deus, eu repreendo tudo aquilo que é contrário à tua vontade na vida dele. Abençoa a vida dele, da família, o trabalho deles, ó Pai, a vida ministerial, o chamado do Senhor. Que ele possa continuar, ó Pai, a cada dia se dedicando e permanecendo naquilo que o Senhor tem falado, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir, como tem cumprido as suas promessas na vida dele, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu Deus, está aqui nosso irmão Gelson. Senhor, em nome de Jesus Cristo, conforme eu orei para a sua esposa, eu oro por ele também, para que Deus, o Senhor, venha estar ajudando o teu servo nesta caminhada. Nesta caminhada, ó Pai, que nós sabemos que é apertada, ela é estreita. Como é para todos, é para ele também. E que ele venha continuar perseverando, Pai. E que ele venha continuar buscando o Senhor, para que assim como José continuou, ó Pai, o estreito em que ele passou na vida dele, venha também o nosso irmão Gelson continuar, sabendo que o Senhor tem para ele, meu Pai, aquilo que é melhor, o prazer maior, aquilo que vem do Senhor, aquilo que alenta a nossa alma, aquilo que satisfaz a nossa alma. Assim, meu Pai, abençoa a vida do teu servo, a saúde dele, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu Deus,
Pai, que o Senhor venha livrar o teu servo de tudo aquilo que ele pudesse ser livrado na área da saúde. Meu Pai, que o Senhor venha livrar o teu servo de tudo aquilo que ele pode ser livrado na área familiar, na área espiritual, na área ministerial. Eu tenho, ó Pai, visto o que ele tem passado, e o Senhor ainda mais, porque o Senhor vê todas as coisas. E eu creio, meu Pai, como um sinal do Senhor, pelo fato de ele estar aqui hoje, está continuando, meu Pai, que o Senhor tem sido com ele e que ele tem entendido em meio às lutas, ó Pai, que o Senhor está com ele como estava com José. Meu Deus, que o Senhor venha estar verdadeiramente dando graça ao teu servo para que ele continue na visão do Senhor, que não é nova, meu Pai, não é diferente, é a mesma que ele já conhece desde o princípio, porque não muda. Às vezes as pessoas mudam, ó Pai, mas o que o Senhor quer delas não muda. Está escrito na tua palavra, que ele venha continuar perseverando nestas coisas, meu Pai, lutando, sabendo que o Senhor, meu Pai, vai continuar o abençoando e o livrando. Assim eu oro, abençoa a sua esposa, a sua vida e tudo, ó Pai, que diz respeito ao seu ser nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se coloca sobre os pés, amém? Irmãos, quinta-feira, culto, não falte, amém? Faça-se com suas mãos em ponto de receber. Senhor, meu Deus, abençoa cada alma com teu amor, com a graça do Filho, com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Que as palmas do Deus. Porque na verdade nós precisamos de ter essa comunhão final, amém? Deus abençoe a todos.